Boa noite, amados irmãos. Desejamos a todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por este momento, quando podemos meditar na bendita palavra do Senhor. Nós estaremos lendo para nossa meditação a palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 4, os versos de 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Aqui nós temos a receita para nós nos aproximarmos do Senhor nosso Deus. E é este o tema para a nossa meditação, nos aproximando de Deus. Desde que o homem pecou, o homem ficou separado de Deus. Em Isaías 59, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia, ela nos traz uma mensagem de Deus desejando ardentemente um relacionamento conosco, comunhão conosco, uma comunhão íntima com as suas criaturas. Embora o pecado nos separe de Deus, ele não ama o pecado, conforme já dissemos, mas ama o pecador. Todos nós sabemos e conhecemos que o pecado cria essa divisão. Ainda hoje, o pecado continua criando separações. São separações na vida conjugal, na vida familiar, entre filhos e pais, pais e filhos. O pecado continua trazendo e gerando tragédias sociais, separando grandes amigos, grandes amizades, criando divisões tantas em todos os aspectos sociais. O pecado tem um poder destruidor em todos os aspectos, nos aspectos espiritual, psíquico, físico, social, enfim. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Deus nos ama, e em toda a Bíblia existe esta linha de amor, este fio, desde Gênesis a Apocalipse, que nós entendemos em todas as leituras dos livros sagrados, o grande interesse do amor de Deus por nós, desejando sempre o nosso bem aqui e na eternidade. Jesus ilustrou essa preocupação, esse grande amor de Deus por nós, com a parábola do filho pródigo, como um pai amoroso que deseja a nossa volta, que deseja comunhão conosco. Tiago está dizendo: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Deus aguarda então uma disposição nossa de voltarmos para ele, porque ele está sempre disposto a nos acolher, a nos receber. A seguir, o escritor diz: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Esse limpai as mãos, pecadores, nos traz a ideia que o pecado ele é algo que suja, é algo que contamina, é algo que precisa ser purificado,
que precisa ser lavado. As nossas atitudes, elas são vistas por Deus, nossas atitudes pecaminosas, como sujeira, porque afrontam a sua santidade e tira toda a nossa pureza em todos os sentidos, em todos os aspectos. E vós de duplo ânimo, outra tradução diz, e vós hipócritas, pessoas que fazem uso da falsidade, sentimentos malignos que guardamos em nossa personalidade, que atrapalham, danificam o nosso caráter, que estraga nossas vidas e a nossa comunhão com Deus e com o próximo. O verso 9, ele é um verso especial. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, ou seja, a vossa alegria em tristeza. É um chamado à conversão, é um chamado à reflexão, é um chamado a nós fazermos uma análise de como estamos vivendo e para onde estamos caminhando e tomarmos uma posição séria diante de um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, maravilhoso, que deseja unicamente a nossa felicidade aqui e na eternidade. Senti as vossas misérias, a vossa condição espiritual, a vossa condição de pobreza espiritual, que nada nós podemos fazer pela nossa salvação. A nossa condição é de miserabilidade espiritual. O salmista, no Salmo 49, diz que a salvação, a redenção, o resgate de uma alma é caríssimo e ninguém está em condição de resgatar o seu irmão. E nós aqui entendemos, então, a nossa condição espiritual. Paulo diz que nós estamos numa condição de mortos para Deus. E mortos não podemos fazer nada, então, pela nossa salvação, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo, aceitar o seu sacrifício feito na cruz por nós, a sua ressurreição, a sua ascensão e crer nesse Jesus Cristo maravilhoso que venceu a morte e nos submetermos ao seu senhorio e recebermos assim o perdão dos nossos pecados. O verso 9, repito, ele fala então sobre essa situação, essa circunstância que nós vivemos. E Jesus Cristo disse lá em Mateus 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram em reconhecimento do seu estado, da sua condição espiritual. O choro aqui não significa chorar pelas nossas adversidades, pelos sofrimentos da vida, enfim, por alguma circunstância desfavorável, mas especialmente em virtude da nossa condição de espiritualidade, da nossa falta de comunhão com Deus, da nossa falta de amor a Deus, da nossa falta de dedicação, rendição, adoração de todo o coração ao Senhor nosso Deus. Olharmos para nós mesmos e reconhecermos que Deus continua nos amando, provou este amor, dando-nos a pessoa bendita de Jesus Cristo, e Jesus Cristo também provou que nos amou e que nos ama, dando a vida dele por nós. Ele mesmo disse, ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida por seus amigos. Deus deseja então que nós sejamos amigos dele, amigos do seu Filho
Jesus Cristo. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esta é a mensagem do versículo 10. Humildade é a virtude que Jesus nos aconselhou a aprendermos com Ele. Diz um provérbio que o orgulho fez dos anjos demônios, mas a humildade tem o poder de fazer dos homens anjos. Humildade é a marca registrada da sabedoria, é a virtude que nos preserva da humilhação. O alvo de Deus é nos exaltar, é nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O conselho da palavra de Deus é claro: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Paulo disse que aqueles que creram em Jesus Cristo, se entregaram a Jesus Cristo, Deus os ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio, que bênção de todos aqueles que creem de todo o coração no Senhor Jesus Cristo. Ele nos exaltará. Tenhamos em mente sempre esta verdade. Às vezes nós não queremos nos humilhar. A palavra humildade parece algo fracassado, algo que fracassou, algo que não faz parte do vocabulário da nossa sociedade. Mas é quando nos humilhamos que Deus tem, então, o grande poder e a graça e o amor de nos elevar à condição de filhos, herdeiros do seu reino, abençoados, quando reconhecemos que somos pecadores, carentes da sua graça, da sua misericórdia, e desejamos de todo o coração nos tornarmos seguidores do seu Filho Jesus Cristo, aprendendo com ele a humildade, e através da humildade ele nos faz vencedores. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Foi esta a mensagem que Jesus nos deixou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós, aprendendo com Jesus, estaremos qualificados também para vencermos nossos pecados, vencermos as iniquidades, vencermos nossos maus hábitos e sermos também vencedores. Vencedores no aspecto espiritual, psíquico, enfim, em todos os aspectos da nossa existência. Que Deus, pois, possa ter falado aos nossos corações através desta bendita palavra e, acima de tudo, Ele deseja, Ele quer perdoar os meus e os seus pecados e fazer de nós cidadãos do seu reino. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Pai, maravilhoso, infinitamente bom, cheio de graça, misericórdia, bondade. Nós te louvamos pelo Pai que o Senhor é. Ó Deus de toda graça, nestes dias difíceis que nós temos vivido, nós te pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus, a cura para as nossas enfermidades, ó Deus, a consolação para os nossos corações, ó Pai, o conforto espiritual que vem do Teu Espírito Santo, para sim, ó Deus, nós podermos ser triunfantes enquanto estamos aqui sobre a terra. Deus de toda graça e misericórdia, tenha misericórdia dos que estão enfermos, tenha compaixão, meu Deus, levanta os abatidos, ó Pai. Deus, nós vivemos dias de grandes sofrimentos em todos os aspectos. São múltiplas as enfermidades que nos atingem.
mas o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que sara, que levanta os abatidos. O Senhor é a nossa única esperança. Jesus Cristo é a única esperança para o nosso coração e para o coração, ó Deus, de todos aqueles que olham para Ti. Senhor nosso Deus, sabemos que o Senhor está ouvindo e que o Senhor responderá à nossa petição. Nós oramos, ó Deus, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Encerrando esta meditação, eu quero desejar aos queridos irmãos uma semana abençoada de paz, prosperidade, harmonia no seu lar, muita saúde e sucesso em todos os seus afazeres. Que Deus encha os nossos corações de esperança e da sua paz. Amém.